Olá, amados, graça e paz. Até aqui nos ajudou nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, único e suficiente mediador entre Deus e homens, aliança superior dos sacerdotes terrenos, feito um pouco menor pela submissão do coração, herdou tudo do Pai, se tornou uma aliança superior até mesmo dos anjos, aonde além de mediador de homens, e Deus é também entre os anjos, um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa nos céus. Perseveramos segundo aquele que é do alto, tudo opera e executa. Aquele que está nos dizendo hoje sobre estar sempre buscando, almejando um alimento sólido, estar sempre como criança em relação à maledicência, porque a palavra diz que muitos seus pés são ligeiros para a maledicência. Isto não é sabedoria, porque a sabedoria da qual almejamos nos diz que devemos buscar o entendimento do alto, que é desviar do mal, sujeitando ao nosso Senhor e resistindo ao diabo, e ele é aquele que foge de nós, porque já foi vencido por aquele que opera em nós, e nele nós somos mais que vencedores. Quando Davi ali no seu leito de morte, e ele faz a oração a Salomão, e ele disse: seja homem, aonde quer que fores, esteja com o coração assim como ele foi segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. E tudo lhe irá bem, consagra tudo ao Deus que o seu pai serve. Seja homem. Paulo vai dizer aos coríntios que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando passou a ser homem, já não se operava segundo menino, mas como adulto, da qual perseveramos dia após dia, sempre estando numa estatura mediana, porque a alta estatura grande é a queda e a ruína, assim como os tímidos também não herdam o reino dos céus. Sempre numa estatura mediana, sempre se tiver de gloriar em algo, antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. Sempre na dependência, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É aquele que nos ensina a estar sempre na submissão, assim como ele foi reverente ao Pai. Aqueles que têm o seu espírito reverente ao Filho, e o Pai agrada, porque o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Pai está atento naqueles que perseveram e conhece segundo as palavras e ações daqueles que procedem segundo o Espírito do Filho. E o Filho é aquele que está no centro do trono, do qual, além de um irmão, é um amigo na diversidade. Nós temos o conselheiro, o advogado e ainda um juiz que nos justifica e nos capacita. Sempre quando ele nos ensina, porque evangelho não é disputa, não é concorrência, e sim unanimidade. Por isso, aqueles que estão na maturidade não estão segundo divisões, iras, contendas. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Nós estamos unânime juntamente com o Pai e o Filho, que se fez um, e através do seu Espírito nós estamos em unidade, mesmo porque ele nos ensina diferente do padrão deste mundo, onde se criam cargos, onde está sempre um dominando sobre o outro. Ele nos dá o exemplo, sua autoridade,
pela submissão. Ele sempre fazia para que compreendesse o exemplo do qual ele nos deu, mesmo quando ali ele lava o pé dos seus discípulos, mostrando que o menor que estiver servindo, ele é grande no reino dos céus. Assim como ele nos dava exemplo quando estava na mesa, ele ali era maior, mas por ser maior, ele dava o exemplo que aquele que é pequeno e estar servindo, ele é grande no reino dos céus. Por isso estamos constantemente sempre servindo o próximo, cumprindo o amor ao próximo. Sempre não precisamos, a palavra nos ensina que aqueles que entram pela porta da graça, eles estão aptos a sair e anunciar o Evangelho. Não precisamos de microfone, nem tampouco de templos feitos por mãos humanas, mesmo porque no dia a dia, aonde estamos pisando a planta dos pés, estamos sendo luz para aqueles que estão na nossa volta. Assim é o dia a dia daquele que anuncia o Evangelho, seja no ônibus, seja no metrô, seja na praça pública, onde estiver, estamos sempre anunciando a verdade, aonde sempre temos a oportunidade de falar, pois o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, e muitos são os que têm sede e fome da palavra do Senhor. E estamos sempre, não precisamos de oportunidade de homens, mas o próprio nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus nos concede a oportunidade. A seara é grande e poucos são aqueles que se dispõem a fazer a obra dia após dia. Não somos merecedores, mas mesmo assim Ele nos utiliza, seja através das ferramentas que Ele nos concede, do qual Ele diz: tende pouca força, mas não negaste o meu nome e perseveraste, assim como Ele nos ensina que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, mas aquele que também é infiel no pouco, no muito também ele continua sendo infiel. Ele sonda a intenção da mente, do coração, sabe que fazemos com o coração voluntário, segundo o amor verdadeiro, que Ele nos amou primeiro, não sendo merecedores, mesmo assim, Ele nos ama e nos concede a oportunidade de dia após dia, nos concede o pneuma, o fôlego de vida, para cumprir o voto do qual nós fizemos com Ele, que é o anúncio do Evangelho, que é anunciar o arrependimento, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma sabedoria que nos concede onde os dias vão bens e longos, quando estamos sempre como adultos, segundo o voto não de tolo, não segundo insensatos, mas segundo aqueles que têm a sensatez daquele que nos chamou e nos capacita, e perseveramos, fugimos de todo debate, toda vã filosofia, doutrina meramente humana, mesmo porque não aprendemos de homens e por isso estamos apartados de toda injustiça. Somos justificados por aquele que nos capacita e nos concedeu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, do qual houve um empenho para aqueles que assim perseveram, porque é necessário também carregar a sua cruz, é necessário negar a si mesmo, é necessário renunciar às próprias vontades, às paixões da carne, onde muitos são tentados pelos maus desejos. E a palavra diz: sujeitai ao nosso Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E assim perseveramos segundo o rumo ao alvo, sem retroceder outra vez ao jugo do opressor, porque ele já foi condenado e está sendo expulso da onde o Senhor está trazendo o juízo, aonde nos concedeu poder e autoridade para pisar
serpentes e escorpiões, todos os principados e potestades caem por terra quando estamos dispostos e perseverantes. Segundo, não há maldição para aqueles que estão segundo o Evangelho. Somos abençoados nas regiões celestiais e perseveramos dia após dia, fugindo de tudo aquilo que é humano. Nós damos liberdade para o Espírito e o Espírito opera em nós. Ele coloca aquilo que ele há de falar em nossa boca, onde ninguém cala o verdadeiro adorador. E assim, em mais um dia, dei ouvidos ao Espírito, aquilo que ele nos diz, aonde aqueles que perseverarem segundo o Filho amado estão segundo um fardo suave, um jugo leve, com a alegria do Espírito Santo, que é o nome escrito no livro da vida. E já pode vir as tribulações, as lutas. Nada nos afasta do amor de Cristo, nem tampouco as adversidades, porque Ele é aquele que nos ensina a vencer todas as adversidades, mesmo porque é motivo de alegria para aqueles que são colocados à prova e se submetem na submissão e na reverência, dia após dia, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de todas as suas posses da nossa alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim perseveramos em mais um dia e estais atentos segundo aquele que tudo opera e executa. Deis ouvidos a seu Espírito e perseverai no caminho dia após dia, porque Ele nos sustenta, Ele nos capacita, nos concede as ferramentas das quais as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, aonde vestimos da armadura do cristão, a couraça da justiça, o escudo da fé, do qual apagamos todos os dardos inflamáveis do maligno, cingir a cintura, a espada à cintura ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, como ministro de uma nova aliança, manejando sempre a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Odres novos em vinho novo, onde ambos se conservam. Fugis de toda bebida forte, fugis de ficais embriagados, segundo assim como na cruz ali lhe ofereceram uma bebida, uma mistura aonde ele rejeitou, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, a natureza divina, nós perseveramos segundo aquele que vive e que reina e nos ensina a fugir de tudo aquilo que é fermentado, tudo aquilo que é hipocrisia. Fugis de toda hipocrisia e perseverai segundo aquele que é puro e santo, irrepreensível e nos mantém segundo o seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.